Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com um super talentoso artista plástico, make-up artist e visagista, Claudinei Hidalgo. Sente-se aí e aprecie nossa conversa sobre essas obras encantadoras desse artista. E já se inscreva no nosso canal, você é nosso convidado. Bem-vindo, Claudinei Hidalgo. Nós queremos iniciar agradecendo imensamente por você ter aceitado o convite para essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeado de receber esse convite, poder estar aqui falando um pouco sobre teatro, que é uma coisa que eu amo, poder contar um pouquinho da minha história também para todos vocês. Que bom que você está conosco. Assim, eu estava insistindo, a gente falava assim, poxa, mas ator. Eu falei, a gente precisa pegar as outras pessoas envolvidas aí nas peças, no teatro, né? E aí veio esse convite, vamos ver se o Claudinei aceita. Que bacana que você está aqui com a gente. Agora, vamos do princípio. Quando você percebeu o talento para essas suas criações como artista plástico? Olha, eu falo que eu já nasci artista, porque antes de escrever meu nome, eu já desenhava, eu já tinha o hábito de desenhar desde pequenininho. Então, é algo que, assim, sempre teve muito presente na minha vida. Então, eu sempre desenhava peixinho minha vida inteira, e com o tempo isso foi crescendo em mim, foi se tornando algo muito presente na minha vida. Então, desde o começo, sempre a arte esteve presente na minha vida, em questão na escola, nos trabalhos escolares, em tudo que eu fazia, sempre tinha algo muito, muito presente. E aí, com o tempo, eu fui vendo que realmente era o que eu queria fazer. Eu trabalhei em escritório durante 10 anos e minha mesa era desenhada, todos os meus relatórios eram desenhados, eu só conseguia conversar com as pessoas desenhando, e aí chegou uma hora que eu falei, não, realmente eu tenho que partir para a arte, porque é algo que me faz bem, é algo que faz me sentir bem. E aí, desde aí, começou essa paixão. Bom, quem conhece a tua obra sabe que você já nasceu artista plástico, né? Porque é impressionante, é uma coisa... Quem não conhece vai conhecer a partir de agora, aí, porque a gente vai mostrar algumas coisas tuas aqui. O nosso canal também tem a pretensão de explicar o funcionamento dos bastidores do teatro para os nossos seguidores. Para você, o que é exatamente o make-up artist? O make-up artist é quando você cria personagens, quando você usa da maquiagem para deixar de ser uma maquiagem social, deixar de ser uma maquiagem padrão, e você explorar essa maquiagem artística, criar em cima da maquiagem. Então, é onde você consegue transportar toda a criação que você tem dentro da sua mente, fazer com que as pessoas consigam enxergar aquilo que está dentro de você. Então, a maquiagem ela me ajuda muito, até mesmo na construção de personagens para teatro, novela, para tudo, porque ela faz com que a essência que está dentro da minha cabeça, eu acho que isso é muito legal, porque eu consigo dar vida aos meus pensamentos, às minhas ideias. E a maquiagem artística, ela, além de fazer isso, quando é um trabalho profissional dentro do teatro, ela me ajuda também a transcender qualquer coisa que eu tenho dentro de mim. Então, isso para mim é muito bacana, porque às vezes você tem uma ideia, você quer sair fora da casinha, você consegue fazer com que essa ferramenta da maquiagem, né, te ajude a transportar isso para fora dentro de você. Aí a maquiagem, para mim, essa questão do artístico, eu gosto muito de explorar, até mesmo quando eu estou em casa, com materiais que estão dentro da minha casa, até com alguma coisa que eu olho, de repente, na rua e falo, não, vou criar uma maquiagem, criar um personagem usando, de repente, esse material. E aí eu deixo fluir, deixo ela ser uma forma de arte também, é uma forma de expressar a arte,
que depois você pode fotografar isso e virar uma obra. Isso que eu acho que é o interessante, isso que eu acho que é o importante da maquiagem. Com a maquiagem você pode se tornar tudo que você quiser, do momento que você quiser, da maneira que você quiser e como você acha que tem que ser. Especificamente no teatro, Claudinei, assim, conta pra gente seus trabalhos de teatro como o make-up artist. Olha, na base do teatro é assim, a gente vai na parte da criação. Todo diretor, quando você vai assinar uma peça de teatro, ou ópera, ou musical, ou qualquer coisa que seja, vai da ideia do diretor, nós conversamos muito com um com o outro, e criamos, como se diz, damos uma personalidade para esse personagem. Então, o que acontece? O diretor ali, ele tem um vilão. Então, aí eu falo, olha, como que vai ser a base desse vilão? Que época que vai ser, se existe uma data, se é contemporâneo, qual a personalidade dele. Através da personalidade dela, através do visagismo, eu começo a desenhar esse personagem. Então, como ele vai ser, se ele vai ter barba, qual vai ser as cartelas de cores, qual vai ser, junto com o figurino, o que vai ser de figurino, o que ele vai usar, e a gente começa a ter uma personalidade. Quando você cria toda essa personalidade, quando você cria todo, eu faço o desenho, levo o croquis para o diretor dar uma olhada, e aí, a partir que tem uma aprovação, de repente você fala, ele vai ter um cabelo assim, ou vai ter barba, ou vai usar um óculos, ou ele vai ter uma característica específica, às vezes tem um signo que a gente fala, ele vai ter uma pinta, ele vai ter, sei lá, uma verruga, uma cicatriz. Então, através disso, a partir do momento que tem o conceito aprovado junto com o diretor, aí é onde a gente chega no ator, e aí eu converso com o ator, estudo essa possibilidade junto com o ator de transformar ele naquilo que eu desenhei. Logicamente que uma das coisas que eu acho muito importante é que também o ator se enxerguem também naquele personagem. Então, existe uma entrega tanto da minha parte quanto do ator na hora que a gente vai fazer essa caracterização. E aí, essa caracterização, ela é feita junto com o ator, e eu acho muito bacana esse momento, porque parece um momento mágico, porque é a primeira vez que o ator vai estar de cara com o seu personagem, quando ele olha no espelho. Então, é um processo que eu não deixo o ator ver, é assim, eu sento ele na cadeira, eu faço tudo que tem que fazer e não deixo ele olhar no espelho. E aí, quando ele está pronto, eu falo, conheça o seu personagem. E aí ele vai olhar no espelho, e é muito bacana, porque a partir do momento que ele olha no espelho, ele dá a vida àquilo, entendeu? Então, ele já fala de uma maneira diferente, ele já começa a ter os trejeitos diferentes, ele já começa a explorar tudo que eu coloquei nele. Se ele tem um bigode, ele já começa a mexer no bigode. Eu falo, tem isso aqui que você pode usar em cena, tem isso aqui no cabelo que você pode usar em cena, tem uma franja, e isso tanto para homem quanto para mulher, e aí começa a se criar, eu falo que eu dou corpo, e aí o artista vem e coloca a alma dentro dela, e aí essa alma faz com que comece a fluir tudo de uma maneira muito bacana. E aí, com o tempo, de repente, junto com ele, com o ator, a gente fala assim, e se a gente colocar uma coisa assim, às vezes o ator também tem uma ideia, olha, se de repente eu tiver tiver uma cicatriz ou um desenho diferente, o que a gente pode fazer? E aí a gente vai criando isso de uma maneira conjunta, em cima daquilo que foi aprovado, para que na hora também, que eu acho que é muito importante, quando o ator entra no palco e quando ele se vê também, ele se sinta bem e se sinta confortável dentro do personagem que foi criado. Então, esse processo é ótimo, porque é um processo de criação que parte desde a cabeça que tem do diretor, a minha cabeça na parte da criação do personagem, e quando ele também entra no palco, e quando ele se enxerga e ele entra no palco e consegue passar isso com o público. Esse processo é um processo muito legal. E a gente também tem que ver a funcionabilidade disso, né? Se coisas que eu criei, se vai ajudar ele, é por isso que eu falei, às vezes o ator, ele começa a se olhar, ele começa a se mexer, então tem coisas que ele fala, isso está me atrapalhando um pouco, isso aqui eu acho que não vai funcionar, por causa da minha fala, eu gesticulo muito desse lado, então, a gente vê a funcionabilidade também, e aí, quando está tudo certinho, a gente pega, vê o resultado final. Quando está o resultado final, é a hora que a gente coloca no palco, vê o ensaio, se tudo está correndo bem, no ensaio geral, no pré-geral, em tudo. E aí,
isso sendo aprovado pelo diretor, tanto pelo ator e comigo, aí é só entregar para o público. Essa é a parte legal do visagismo cênico dentro do teatro. E aí, você ensina o ator a fazer esta maquiagem ou não? Você é presente lá em todo espetáculo fazendo esta maquiagem? Depende muito. Tem espetáculos que você tem que acompanhar, que você acompanha do início até o final da temporada, porque às vezes é alguma coisa muito específica, é alguma coisa que somente tem que fazer, às vezes tem que colocar uma prótese, às vezes tem que colocar alguma coisa que o ator ele não sabe fazer. Ou então, de repente, eu deixo alguém da minha equipe treinado para fazer isso, ou porque às vezes eu também estou fazendo alguma outra produção, ou estou viajando. Então, eu deixo uma pessoa específica no teatro para acompanhar toda a temporada. Ou então, durante esse processo de criação, depois que é criado, eu acompanho algumas vezes, ensinando o ator a fazer. E aí ele aprende a mexer, a como usar a maquiagem, o que funciona no palco ou o que não funciona no palco. Então, esse processo ele também vai aprendendo, e aí depois que eu vejo que ele está ok, que ele já aprendeu tudo, aí eu deixo ele fazer sozinho, e aí ele começa, porque eu falo também que esse processo de se maquiar o ator é um processo que é quase uma reza, é quase um transe. Então, ele vai ali, ele vai se concentrando, ele vai maquiando, ele vai pensando no texto, ele vai pensando no que o ator, o que é melhor, o que não é melhor, o que aconteceu no espetáculo passado, e é quase uma reza, sabe? É quase sabe? É aquela coisa que ele vai trazendo o personagem, vai trazendo a identidade dele, e isso vai fazendo que, quando termina, ele já está dentro do personagem. A partir do momento que ele fala acabou, ele já está naquele processo de concentração, ele já passou pelo aquele processo de se analisar, de ver o que está bacana. Então, quando ele mesmo aprende a se maquiar, é quase que eu falo que é um a pré-concentração dele ali, naquele momento da maquiagem. E, logicamente, que eu falo, quando você faz um trabalho desse no teatro, que você maquia o ator, quando você vai fazer as fotos para programa, tudo, é uma maquiagem totalmente diferente. Aí eu faço uma maquiagem que é para foto. Quando você vai para o palco, tudo aquilo que você fez toma uma proporção muito maior em traços, em cores, sombra, luz, que aí é para palco. Então, eu ensino para eles, não tem que ficar como está nas fotos, a gente vai fazer agora para você ver como que vai ficar no palco. Porque essa maquiagem que eu vou fazer, a última pessoa que está lá no fundo do teatro, ela tem que ver da mesma maneira que a pessoa que aqui está na frente está assistindo. Então, quando você faz para umas fotos, para programa, é totalmente diferente a maquiagem, mais leve, mais luz e sombra, você está fazendo um editorial ali. Agora, a partir do momento que vai para o teatro, aí a dimensão já é outra, é bem maior, e aí é legal porque o ator também ele aprende esse processo e aprende a se maquiar dessa maneira. Então, eu acho muito importante, eu acho que todos os atores eles têm que ter técnicas de maquiagem, têm que aprender um pouco de maquiagem, porque esse processo de se maquiar é fundamental para o ator na hora da concentração do espetáculo. A gente vai seguir com as nossas, assim, o nosso intuito aí nesta entrevista, né, a que a gente fez anterior, e vamos continuar aqui como aula para os nossos seguidores. A gente falou sobre o make-up artist, vamos falar sobre o visagista, qual é essa diferença, e existe algum trabalho que te marcou muito como visagista? Olha, o visagismo, as pessoas falam muito assim, mas maquiagem não é maquiagem, visagismo é visagismo. Qual é a diferença que tem? O visagismo, ele, na verdade, ele vem de uma junção, onde você vai desde a questão de que você precisa de um maquiador, de um design de sobrancelha, de um figurinista, de um cabeleireiro, e para criar um personagem, ou quando é na vida, na sua vida, é um conceito que você tem que ter para você deixar a pessoa... o exemplo que eu dou é quando você... vai num salão de cabeleireiro, você pega uma foto numa revista e fala, eu quero esse cabelo. E quando você corta o cabelo daquele jeito, você fala, não ficou bom. Não ficou igual, né? Acontece, não ficou igual. Porque assim,
você tem que saber o que fica bom com o seu formato de rosto. Então, o visagismo é o quê? Essa palavra vem desde 1937, foi um francês, chamava Fernando Albrin, que criou a palavra visagismo, que vem do visage, que significa rosto. Esse francês, ele criou esse termo, mas foi, assim, depois difundido muito com Philippe Howlin, que é um brasileiro, que é artista plástico também, que, através das cores, através de luz e sombra, tudo, ele começou a ter as dimensões, e ele começou a falar sobre o visagismo. Então, essa palavra começou a ter essa funcionalidade. Mas não é nada mais do que você estudar tanto a sua fisionomia, formato de rosto, e aquilo que combina com você. E é um processo que é de dentro para fora e de fora para dentro, porque a pessoa também tem que se sentir bem, ela tem que estar bem com isso. Eu dou muito também um exemplo da Angelina Jolie, quando ela fez a Malévola do teatro, do cinema, que a Angelina Jolie, ela tem um rosto quadrado, e eles fizeram aquelas pontas aqui, como ela não tinha, no filme ela só está sem cabelo, ela só está com a touca com chifres. Se não tivesse aquelas partes pontudas, seria um rosto quadrado com uma touca, e ficaria muito estranho. Então, teve que afinar o rosto dela, deixar triangular o rosto dela, para ficar bonito no vídeo. E, assim, então, são algumas partes que é importante entender do que significa o visagismo. Maquiagem é você pegar e se maquiar, entendeu? E o visagismo aí é você entender qual maquiagem fica melhor em você, qual tipo de cabelo, o que melhor combina com o seu rosto. Você me perguntou quais foram os trabalhos que eu mais gostei de fazer. Teve 2 trabalhos que eu acho que foi bem bacanas, questão de visagismo de criação, que eu recebi 2 prêmios. Foi o Prêmio Avon de maquiagem, que foi uma criação, que uma foi falando sobre Shakespeare, que eu peguei uma pessoa e transformei ela em 6, usando a maquiagem, e as pessoas foi tirada uma foto, colocado as 6 pessoas juntas, e ninguém sabia que aquela mesma pessoa eram todos. Então, tinha desde William Shakespeare, a Cleópatra, era a Megera Indomada, tinha todos os personagens marcantes de Shakespeare ali numa foto só, e todos eram o mesmo. E a segunda, que fez com que eu ganhasse esse prêmio, foi uma questão que eu fiz, que era um conceito sobre pele, eu criei personagens, que todos os personagens eram pintados com tonalidades de pele. Então, assim, eu não usei nenhuma outra cor, eu só usei bases, para que desse um efeito de luz e sombra, e que mostrasse a identidade de etnias diferenciadas, usando somente tonalidades de pele, mostrando como também funciona a questão de luz e sombra. E eu acho que esses 2 foram que marcaram uma questão do prêmio. Agora, no teatro, eu fiz o ano passado, não, o ano retrasado, que foi Santos Dumont, eu fiz ele, o ator, desde pequeno até o envelhecimento de Santos Dumont, e isso no teatro. Tinha uma troca que ele saía da fase dos seus 30 e poucos anos, e ele atravessava a coxia e entrava na outra coxia já com 60, entendeu? Com quase 60, 70 anos, já careca, de bigode branco. Então, era uma troca que ela durava menos de 1 minuto. Então, é onde eu falo que você tem que entender também a funcionabilidade da maquiagem, porque no teatro você tem essa magia, e muitas vezes você tem essa troca em segundos. Então, você tem que aprender aquilo que você vai fazer tem que ser funcional. Então, você imagina uma pessoa que você pega ela jovem, você tem que envelhecer ela em menos de 1 minuto. Entendeu? Você fica achando que alguém na coxinha está com um carimbo enorme, a hora que o ator sai do palco, ela dá aquela carimbada na cara e fala, vai, né? Então, assim, tem uma equipe ali que é um colando bigode, o outro colocando careca, o outro já colocando... o outro colocando a roupa, o outro envelhecendo. Então, assim, é uma sinfonia. Tá? Não pode dar errado, senão a música estraga. Então, a gente tem todo esse trabalho com o ator na hora da criação. Esse espetáculo está para vir agora em São Paulo, a gente está esperando a pandemia, ele foi estreado lá em Campos do Jordão, mas a gente está acreditando que era para ter vindo o ano passado, mas não veio devido à pandemia, e esse ano, talvez, agora, vamos esperar, ver tudo o que acontece, porque é um espetáculo grandioso e muito bacana, é um musical contando a história de Santos Dumont, e que vocês vão poder assistir tudo isso no palco.
Aí tem vários outros, né? Tem vários outros personagens, se eu for falar aqui, eu já assinei novelas, e e a novela é um procedimento totalmente diferente também, porque quando você faz o visagismo de uma novela, eu fiz o remake de Escrava Isaura, então eu tive que estudar toda uma época de cabelos, costumes, cores, de batom, de peles, de tudo que existia numa época só. E fiz outros trabalhos também, tanto em televisão, onde você tem um trabalho de visagismo, só que esse trabalho de visagismo é diferente do teatro, que o teatro é muito cênico, é tudo muito mais forte. Quando você faz em televisão, você tem que passar uma verdade, uma realidade. A pessoa tem que ver aquilo e falar, não, isso é real, isso realmente existiu naquela época. Então, várias pessoas vão olhar alguma coisa, vão pesquisar na internet e falar, será que isso realmente era assim? Então, você tem que ser muito fiel àquilo que você está fazendo, para também você não virar motivo de que, ele fez errado. Teve uma licença poética. Até a licença poética, né, nesse processo, quando você faz uma coisa de época, não pode ter, porque existem historiadores, existem pessoas que viveram aquela época, e eles vão falar, não, aquilo lá não existe, não, essa cor de batom não existia na época. Até mesmo como era usado, tudo isso, você tem que saber como que é feito. Então, são vários trabalhos que são diferentes, mas que a criação, ela parte do mesmo processo, mas a entrega é bem diferente. Que fantástico. Você deixa aqui no canal, assim, informações extremamente ricas do que é esse profissional. Porque, na verdade, assim, para eu me intitular como um visagista, são anos e anos de estudo, né? E, assim, o que a gente entende é que quando você é chamado, quer dizer, olha todo esse preparo, né? Existe um preparo anterior de pesquisa, saber época, até chegar no produto final, é uma infinidade de informações que você tem que ter para ter um trabalho, obviamente, bom, né? Nós vimos seus trabalhos, alguns deles, de criação para o teatro, nas peças online da Amo Entretenimento, do Alan Moraes. E nós destacamos duas. Fábulas de La Fontaine foi uma delas, e outro, Os Amores de Van Gogh. Como é criar duas personagens tão belas, com temáticas tão distintas? O Fábula de La Fontaine, eu falo que foi um efeito pandemia. Na verdade, assim, eu estava em casa, eu tinha comprado num brechó, eu tinha visto um dicionário muito antigo, ele não tinha mais nem capa, mas eu achei ele bonito, de dicionário, e o que me encantou no dicionário foi quando eu peguei ele era de 1953. Ele estava todo amarelado, com as bordas todas já meio comidas, e a primeira coisa, quando eu peguei ele, eu abri, a primeira palavra que apareceu foi a tradução sobre o que era arte. E eu achei aquilo incrível. Eu falei assim, vou levar. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. E eu trouxe aqui para casa. Assim, tipo, eu paguei acho que R$2, a mulher estava quase me dando, porque ninguém queria, porque o livro estava ali jogado, não tinha nem capa o dicionário. E eu trouxe para casa. E eu fiquei olhando, eu achei bacana a textura, achei bacana o dicionário, e eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou criar um personagem baseado em cima disso. E aí eu criei ele em mim mesmo, eu me maquiei, eu fiz os adereços com as folhas do dicionário. Então, eu fiz a barba de papel, eu fiz o bigode, fiz a cabeça, a roupa, e falei, vou tirar umas fotos. Tirei algumas fotos minhas, maquiado, e aí, na hora que o Alan Moraes, que é o diretor, tudo, olhou aquilo na internet, ele falou assim, isso é meu, eu preciso disso para a minha vida. Qualquer um falaria, porque é maravilhoso, né? Maravilhoso. E ele falou assim, nossa, ele falou assim, isso é incrível. Aí ele me falou de Fábulas da Fontaine, e aí eu fui dar uma pesquisada, eu falei, não, acho perfeito. Ele falou, não, é perfeito, eu vou contar história, isso aí tem tudo a ver. O cabelo dele era um livro. Então ele pegou e falou assim, tem super a ver. Então ele foi uma criação que, na verdade, foi um efeito pandemia que eu fiz em casa, e o Alan comprou o personagem para poder transformar isso numa peça de teatro. E o Van Gogh também foi muito bacana, porque quando ele falou sobre a questão do Van Gogh, aí eu já amava o Van Gogh, já é um artista que eu já gosto muito, e eu falei assim, nossa, vai ser incrível fazer. E aí ele falou assim, olha, eu quero fazer o Van Gogh, mas eu quero fazer ele como se ele fosse uma pintura. E eu falei,
não, beleza. Eu falei, vai ser ótimo. Eu falei, vamos fazer ele como se ele fosse uma pintura mesmo, como se ele estivesse dentro do quarto. E aí eu estudei bastante, vi os filmes de Van Gogh, os documentários dele, e até para aprender o traço que ele tinha de pintura, como que ele dava as dimensões de cor e sombra através das espatuladas que ele dava com o pincel, a técnica que ele usava. E aí foi bacana, porque no teatro a gente conseguiu reproduzir, eu fiz o figurino também, então, como se ele fosse pintado realmente, ele foi todo pintado à mão, figurino, mas com as técnicas que Van Gogh usava. Então, tanto a maquiagem, cabelo, mão, o figurino, os adereços e tudo mais que existiam na questão do teatro, eu fiz nessa questão como se fosse a pintura de Van Gogh. E é muito bacana, porque aí você mergulha no universo dele, do sofrimento que ele teve, e sabe, quem não conhece a história dele, Van Gogh ele só se tornou famoso depois que ele morreu. O primeiro quadro dele foi vendido no velório dele, porque ninguém dava confiança para ele, ele era pobre, ele morreu no quartinho, ele pirou, mas a arte dele hoje é um dos artistas mais reconhecidos no mundo todo e que tem um dos quadros mais valiosos do mundo. Então, mergulhar nesse universo dele e aprender a técnica dele de pintura para transferir isso para maquiagem, isso é fantástico. E aí foi 2 personagens que foram bem bacanas, que agora que assim, que depois que você vê o resultado nas fotos do Gutierrez, tudo, você olha e fala assim, nossa, que efeito bacana que dá isso. É o que eu falei, a maquiagem ela te proporciona isso, saber criar coisas que estão dentro da sua cabeça e conseguir transmitir isso aos olhos das pessoas. Você, assim, eu não sei, seu dia deve ter 48 horas, porque, assim, você desenvolve vários trabalhos artísticos e ainda sobra tempo para a sua loja online, a Hidalgo Art Store, né? Com suas criações artísticas, então você movimenta essa loja online. O que te levou a apostar no comércio eletrônico de produtos de arte? Assim, a pandemia ela fez isso, né? Não fez só isso comigo, mas fez com muitas pessoas, né? Com todo mundo. A minha casa praticamente, eu falo que minha casa praticamente é uma loja, porque, para vocês terem uma ideia, né, tem tudo aqui atrás de mim, fora o restante da casa. E aí, o que acontece? Num dias desse de pandemia, acordei de manhã e eu estava vendo o Instagram, e aí tem um canal que eu sigo, que é do Luffy, que chama Luffy by Life, que é um fotógrafo, arquiteto, e ele estava conversando com o público dele e numa live, e ele falou assim, eu quero conhecer a casa de alguém. E o meu Instagram de arte estava escrito Claudinei Hidalgo Arte. Ele falou, vou falar com essa pessoa aqui. E ele me chamou, e eu estava assim, eu estava deitado no sofá, pra você ter ideia, comendo pão. E eu aceitei, ele falou, não, eu quero conhecer. Ele falou, eu quero conhecer tua casa, me fala, estamos aqui ao vivo. Tinha mais de 1.000 pessoas vendo. Nossa! Isso era nem 10 horas da manhã. E eu falei, porque era o efeito da pandemia, todo mundo queria ver coisas, né? Todo mundo ficava fazendo live, e eu falei assim, tá bom. E eu comecei a mostrar minha casa para ele, ele falou, não, eu quero fazer um programa só seu, eu quero mostrar para as pessoas a sua casa. E aí nós gravamos via internet um programa, o canal dele, e aí houve uma dimensão muito grande, de mais de 230 mil visualizações do meu apartamento, e muita gente começou a falar, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero como você faz isso. E aí eu vi a necessidade, aí junto com um amigo meu, Bruno Molina, ele falamos assim, vamos botar isso para vender na internet, porque todo mundo está fazendo isso, é uma maneira de ganhar, é uma maneira das pessoas conhecerem o seu trabalho. E aí eu peguei algumas peças que eu tinha, comecei montamos a loja virtual. Através da loja virtual, junto com a marca Reserva Inc., ele foi convidado para fazer uma coleção de camisetas no final do ano. E aí ficou essa questão da gente começar a trabalhar também com que as pessoas pudessem adquirir meus trabalhos e pudessem conhecer também um pouco do meu trabalho. Então, o que eu faço? Eu, durante o dia, os períodos que eu tenho de folga, eu crio alguma coisa nova e publico na loja, mostro no Instagram, e eu acho que e para mim também faz muito bem, porque é um processo também assim, de ficar dentro de casa, isolado,
é muito complicado. Então, eu tenho essa necessidade de estar o tempo todo criando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, eu transferi isso tudo para dentro da minha casa. E nesse período de pandemia, eu comecei a pegar coisas que eu tinha dentro de casa, porque já que estava tudo fechado, usar materiais que eu tinha dentro de casa. Então, comecei muito a trabalhar com coisas recicladas, muito com material do que eu já tinha em casa, o que dava para fazer com rolo de barbante, o que dava para mim fazer com uma tinta, o que dava para mim fazer com pote vazio. E aí eu comecei a criar coisas e, graças a Deus, as pessoas gostaram bastante. E hoje estou dividido nisso. Enquanto os espetáculos ainda não voltam no teatro, eu estou me dedicando também à loja, mas também estou criando já nos projetos que a gente já está trabalhando, os personagens e outros projetos que estão aí entrando, para quando tudo isso acabar, a gente começar a fazer bastante coisa, mas, assim, deixar de criar obras de arte, deixar de fazer arte, eu nunca vou deixar de fazer, porque eu falo que esse momento, quando eu estou criando alguma coisa, não só de arte, ou quando eu estou fazendo um personagem, criando um personagem, eu falo que é um momento que eu converso com Deus. Então, é um momento que eu me conecto, que eu crio, que eu fico calmo, que eu relaxo, que é minha meditação, que é a minha válvula de escape, que é para mim não pirar, então eu preciso criar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falo que, assim, na minha casa já não tem mais uma parede que eu possa usar, porque já não tem mais onde colocar coisa. Mas Você eu sempre arrumo levantar a parede para colocar as coisas, é isso? Começa a dividir os ambientes só para agora estou precisando construir uma casa com paredes para poder colocar mais coisas. Uma casa Mas só, é um processo bom. Quer dizer que, então, não acabando a pandemia, não termina essa loja online, né? Isso a gente pode ficar sossegado, criando e colocando coisas bonitas aí para o pessoal adquirir. Não, e mesmo assim, eu sempre posto no meus Instagram, no Facebook, tudo, os trabalhos que eu faço, até por uma questão até de incentivar as pessoas a fazerem coisas, entendeu? Até para elas verem que, assim, que se pode criar. Eu ensino, e algumas vezes eu até ensino, como que as pessoas, eu queria aprender, não, eu ensino. Eu não tenho nenhum canal que seja para ensinar, também nem é a pretensão agora de ter, porque também tem muita coisa para fazer, vou fazer um canal ensinando as pessoas a fazer artesanato, ou fazer reciclagem, ou fazer qualquer coisa nisso. No momento, não, mas eu acho que você compartilhar ideias, você compartilhar ensinamentos, eu acho que é sempre bom, porque quanto mais você compartilhar, mais eu acho que você aprende também, né? Agora eu vou abrir um espaço que eu vou chamar ele de Espaço Claudinei Hidalgo. Então, produção vai passar aqui agora, assim, escrito Espaço Claudinei Hidalgo. Cuidado, produção, porque assim, o homem é artista plástico, então não põe qualquer porcaria, passa direitinho, assim. Espaço Claudinei Hidalgo. Eu gostaria que você falasse sobre os seus desejos, seus projetos e deixasse aí os seus contatos. Bom, o desejo meu, eu acho que é o desejo de todo mundo, né? Que venha logo essa vacina para todos e que tudo possa voltar ao normal, que o teatro possa voltar, e quando o teatro voltar, as pessoas voltem para o teatro também, para que todo mundo possa trabalhar, principalmente a nossa classe, que é uma classe que está aí, foi a primeira a parar e a última que vai voltar a trabalhar. Então, eu não falo só por mim, eu falo por toda a equipe técnica que tem atrás do teatro, por causa de todos os atores, artistas, cantores, músicos, técnicos, maquiadores, figurinos, bom, tudo, desde o do bilheteiro que está ali. É uma classe que está muito prejudicada. Então, eu acho que o meu desejo maior é que volte tudo ao normal, para que a gente possa trabalhar, mostrar mais arte, criar mais coisas. Eu acredito que quando isso acontecer, a gente vai ter muito trabalho, porque todo mundo vai querer fazer ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que se virar nos 30 e isso vai ser muito bom, porque vai ter muita opção para o público, vai ter muita coisa nova, vai ter muita gente com sede, com vontade de criar, de mostrar o que fez, muita gente que está durante mais de um ano aí criando, com 1000 ideias na cabeça, escrevendo peças, desenhando, criando cenário, falando, não, o dia que acabar eu vou botar isso para fora. Eu vou botar nem se for na rua, nem se for no meu prédio, eu vou ter que colocar isso para as pessoas verem. Na frente de casa, mas assim, eu vou fazer isso nem se for na feira, mas eu vou fazer. Então, assim, essa sede que as pessoas estão, principalmente os artistas, de querer expor, de querer botar para fora tudo que está guardado nesse período, por mais que a gente esteja fazendo algumas coisas online,
não é a mesma coisa. Todo mundo sabe que não é a mesma coisa do calor do público, de estar ali com o público, de estar, sabe, de sentir essa energia. O palco é sagrado, entendeu? Quando você está no palco é uma outra história. Então esse contato precisa existir, entendeu? Eu acho que é o que eu mais desejo no momento. E os projetos futuros, eu estou com a AMO agora fazendo uns trabalhos que são já online. A gente vai ter o Amazu, que é um trabalho super bacana, que vai ser feito online também. Todo mundo vai poder assistir pelo canal da AMO, que é um teatro virtual, mas vem falando da Amazônia, com uns personagens que vão ser incríveis, que vão ser bem legais. A gente já está com o Cordel, que está aí também para entrar. Que já foi feito também online, mas a gente vai transformar ela agora em vídeo para as pessoas poderem. E também vai ter sobre o brilho do espiritismo, sobre o brilho do espiritismo, que também vai ser um outro peça que a gente vai fazer, que vocês vão poder me ver atuando também, que vai ser também muito engraçado, vai ser legal. Então, a gente está com esse projeto e estamos com outros projetos aí também, esperando que as coisas voltem. Enquanto não voltar, a gente vai estar tentando fazer online, não só com a AMO, com os outros parceiros que eu estou, para que possa isso acontecer de uma maneira bem bacana e bem rápido, o mais rápido possível. E quem precisar não, né? Quem quiser, logicamente, as minhas redes sociais todas estão como Claudinei Hidalgo, Claudinei com I, Hidalgo com H. Todo mundo pode acessar, pode conversar comigo, pode conversar. Eu sou um cara super ativo nas redes sociais, eu sempre converso com todo mundo, respondo todo mundo, e sempre estou postando coisas novas para todo mundo aí. E a Hidalgo Art Store que continua aí, que bom que ela vai continuar com a gente, para quem quiser adquirir alguma coisa, né? Do Claudinei. Claudinei, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Foi uma aula, eu repito, né? O que você deixou aqui é extremamente rico, né? Ainda mais para quem curte teatro, quem gosta, tem essa curiosidade de saber o que acontece, não só ali, né? O produto pronto, mas o que está por trás disso, e é uma loucura. A gente sabe que tem muito estudo atrás de qualquer peça que é apresentada. Então, muito obrigado por você fazer parte aqui do canal Teatro Entre Fotos. Não, eu que agradeço e fico muito feliz em poder mostrar, falar um pouco como acontece nos bastidores. É como você falou, as pessoas às vezes não têm noção de como isso acontece, o processo de criação dos personagens, o processo de criação de tudo, né? Que acontece ali, desde o momento que você tem a ideia até a hora do ator subir no palco para poder ensinar, mostrar. Eu acho que tudo isso é válido para as pessoas aprenderem um pouco. Eu fico muito feliz, muito grato pelo convite de todos vocês, para que isso seja cada vez mais, que as pessoas possam cada vez mais fazer isso, ensinando as pessoas, mostrando como funciona. E parabéns pelo canal, eu assisto sempre, e cada pessoa que está aí, que se apresenta, é uma aula, como você falou, é uma maneira das pessoas entenderem como funciona esse universo e cada vez mais entender que tem que dar valor, tem que valorizar, porque é muito importante para o teatro, para a cultura, esse momento onde as pessoas entendam que é muito importante, que a cultura ela é importante para o público, ela é importante para a população. Um país sem cultura, essa não existe. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E para vocês que estão nos acompanhando e nos acompanham sempre aqui no canal Teatro Entre Fotos, muito obrigado pela sua presença. Lembrando, deixa ali o seu like, se inscreva no canal, para que você seja avisado aí das novidades que o canal Teatro Entre Fotos traz para você. E a gente está pedindo o seguinte também, você que acompanha o canal, quem você gostaria de ver aqui no canal? Diga aí, qualquer pessoa que faz parte aí desse mundo do teatro, né, desse fantástico mundo do teatro, e a gente vai atrás dessa pessoa e traz essa pessoa aqui para bater um papo com a gente. Até o próximo canal Teatro Entre Fotos.